Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Falando Nisso, uma produção em áudio e vídeo do Sesc Goiás. Eu sou Humberta Carvalho e tô muito feliz de ter você aqui comigo nesse episódio de hoje. E já quero te dizer uma coisa, fica aqui com a gente até o final, porque eu garanto que você vai sair daqui sabendo muito mais, vai ter aprendido muito sobre o tema de hoje. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu tô aqui no nosso estúdio recebendo convidados muito especiais e a gente tá sempre debatendo sobre assuntos que vão te ajudar a ter uma vida mais leve, mais descontraída, mais saudável, equilibrada e com muito mais bem-estar. Por isso, aproveita, já segue aqui o nosso podcast. Você que nos acompanha pelo Spotify, pelas demais plataformas de streaming, segue aí o nosso podcast. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum episódio novo. E deixa também o seu comentário, a sua opinião. A gente quer saber o que você tá achando desse episódio. Lá no final a gente quer saber o que você achou, o que você aprendeu. Deixa sua opinião aí pra gente, tá bom? E vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que o assunto de hoje faça sentido para você. Se não fizer sentido, que te faça companhia e que te traga aí boas informações para você aprender coisas novas. Eu quero, antes de iniciar, antes de apresentar aqui para vocês as nossas convidadas, propor um desafio para você que tem aí mais de 15 ou 20 anos. Se for possível, se você não estiver dirigindo, né, claro, feche os seus olhos por alguns segundos e imagine uma pessoa segurando um chinelo. Agora, uma vara, aquele pedaço de galho de uma árvore. E agora, imagine essa pessoa segurando um cinto nas mãos. Pronto, agora já pode abrir os olhos. E agora eu quero que você pense, o que veio à sua mente, né, o que vem à sua mente quando você pensa nessas cenas que eu propus? Eu não sei você, mas eu só penso no chinelo voando na minha direção. Lembro da minha avó, sim, da minha avó, pegando uma vara na árvore para levar junto com ela quando a gente saía junto de casa. Eu lembro de choro, de correria em volta da casa para fugir das surras, viu? E pode até parecer engraçado, né? Mas a verdade é que, embora essa realidade venha mudando aos poucos, nós temos uma cultura que prega que criança tem que obedecer, criança não tem querer. Se deixar, a criança manda na gente. Uma palmada nunca matou ninguém. Meu filho só funciona na base da ameaça. No livro Disciplina Positiva, da autora Jane Nelson, ela provoca: de onde que nós tiramos a absurda ideia de que, para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior? Como eu disse, essa realidade ela vem mudando. Esses dias eu assisti um vídeo, um experimento social, em que uma mãe mostra para os filhos um chinelo e pergunta para que serve. O filho responde que é para colocar no pé. Ela mostra uma vara e pergunta o que é aquilo, e ele diz que é um pedaço de árvore. Ela mostra um cinto e pergunta para que serve, e a criança responde que é para colocar na cintura e segurar a calça. Educação respeitosa, educação positiva, educação consciente, educação com apego, educação não violenta. Esses são os vários nomes dados a essa nova forma de educação e criação que muitos pais e muitos educadores vêm se dedicando a estudar, a conhecer e, claro, a praticar. Será que é mesmo possível criar os nossos filhos com uma educação respeitosa, com uma visão não punitivista e, ao invés de castigar, fazer a criança pensar? Ao invés de punir o mau comportamento, estimular as boas ações? Ao invés de impor regras arbitrárias, construir acordos e fazer cumprir os combinados? Sobre isso que eu converso hoje com as nossas convidadas. Hoje eu estou recebendo aqui a Alessa Venturini, ela que é psicóloga infanto-juvenil, especialista em atendimento de crianças e adolescentes e certificada pelo Movimento Neurocompatível. Alessa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Obrigada, é uma honra estar aqui. Estou recebendo aqui hoje também a Thalita Martins, ela que é psicóloga com formação em psicopatologia e atualmente atua como psicóloga escolar no Sesc Goiás. Bem, meninas, esse tema dá pano pra manga, né? E eu quero saber de vocês, assim, pra gente começar o nosso bate-papo. É possível mesmo promover uma educação respeitosa com as nossas crianças? Com certeza.
Eu diria que a educação respeitosa, ela não devia ser um caminho, ela devia ser o único caminho, né? Para nos fazer refletir aí a modo de quebrar barreiras e ciclos aí de que a gente ouvia sobre educação. Escutei você falando aí sobre a reflexãozinha de fechar os olhos, imaginar a chinela, imaginar a vara. Me veio a memória de quando eu era criança, a varinha lá em casa, ela ficava já pendurada, que era só dar uma olhadinha e eu já sabia o que ia acontecer depois. Só mudava de casa, então, né? Porque parece que era tudo igual, né? Era o padrão. É isso aí. E, meninas, conta pra gente, pra quem tá nos acompanhando, o que é essa educação respeitosa e quais que são os benefícios dela? A educação respeitosa, ela vem muito de um paradigma de quebrar ciclos, né? Nós tivemos aí uma geração, os nossos pais, muitos de nós, fomos criados naquele esquema de apanhar da varinha, do cinto, do chinelo, e tem muito aquela frase que me dá até arrepio, que é: eu apanhei e não morri. Tá, mas era pra matar? Não, né, gente? Não era pra matar. Então, assim, antigamente, os nossos avós foram criados assim, alguns dos nossos pais foram criados assim, e os nossos pais tem muitos que já não replicaram isso. Então, eu mesma já vim de uma criação onde a minha mãe, né, ganhou várias chineladas, mas ela não replicou isso em mim. Então, eu cresci já achando que esse era o caminho diferente, esse era um caminho a ser seguido. Mas hoje, a maior dificuldade da educação respeitosa é essa, é quebrar ciclos onde os pais achavam que bater era normal, que bater é uma questão de educação, eu te bato porque eu te amo, e assim a gente cria esse estigma na cabecinha das crianças que violência tem a ver com amor, né? E é isso que a gente tem que desconstruir, não é eu te bato porque eu te amo, é eu te aceito, eu te entendo, eu te compreendo, por isso eu te amo, né? Então, é o caminho para dar certo. Então, não devia ser, eu quero educar com respeito. Não, eu vou educar com respeito. Não devia ser um caminho a seguir, mas sim um único caminho que a gente deveria pensar em seguir. E assim, uma confusão que gera muito quando a gente fala de educação respeitosa mas você tá dizendo então que eu não preciso ser firme com o meu filho? E não tem nada a ver com isso, né? Hoje a gente já entende que o pai, ele consegue sim trazer firmeza para a criança, mas sem perder a gentileza. A gente tem que achar esse meio termo ali entre o que ela citou de educar com amor, educar com afeto, mas sem perder o respeito pela criança. A gente não precisa impor o medo nas condições, nas situações, para que você consiga, de fato, atingir aquela criança e conseguir estabelecer combinados e que a vida e a rotina funcione muito bem com ela. E o que essa abordagem da educação respeitosa, ela pretende contrapor? Eu acho que principalmente esse conceito de colocar esse eu te bato porque eu te amo, eu estou fazendo isso pro seu bem, se eu não bater, o mundo lá fora vai bater, né? Existem muitos esses conceitos que eu escuto assim, eu diria que eu escuto isso em 90% dos casos que eu recebo. Mas como não gritar, como não bater, como não... Então, assim, pretende contrapor essa ideia de que a gente não tem que bater para conseguir os resultados que a gente almeja. Muito pelo contrário, a violência, o bater, o gritar, ele vai afastar. Ele vai criar uma educação baseada por medo, né? Você vai conseguir aquela obediência cega, aquela hierarquia ali onde a criança vai te respeitar por medo e, na verdade, não vai ser um respeito, né? Não vai construir uma relação de respeito mútuo ali. E até uma questão de desqualificação do sentimento da criança também, né? Quando você bate, quando você grita, quando você se impõe dessa forma, você tá levando em consideração as emoções e os sentimentos de quem? Que é o do adulto. Você está agindo de acordo com o que você sente. Quando você faz isso, você não considera o que a criança está sentindo. A gente está falando de um ser que está em fase de desenvolvimento, que está em fase de construção, e às vezes ele não está entendendo nada que está acontecendo. Né? Então, assim, é muito por esse lado também, da gente entender primeiro o sentimento da criança, o que aquela situação está gerando nela ali como indivíduo, para que as nossas ações sejam pautadas no que ela sente. Porque você que é a parte responsável da relação. É a gente que tem que entender, não a criança. A nossa função é ensiná-la, né? E também essa questão entra muito no que entender o sentimento da criança e os nossos sentimentos, né? Muitas vezes o grito da criança acessa memórias, acessa muitas coisas que são gatilhos pra gente, né? E que, na verdade, a criança... E tem muito quebrar aquele estigma, assim, tá fazendo pra te pirraçar, tá fazendo isso por querer, pra te provocar. E não, a gente quebrar essa visão e entender o que aquele comportamento daquela criança tá me causando. E eu, como parte madura, como parte
que tem, ou pelo menos deveria ter uma maturidade emocional maior para lidar com aquilo, saber separar, né? O que é meu? Por exemplo, o que é meu? Hoje eu tive um dia cheio no trabalho, meu chefe me estressou, o trânsito tava daquele modelo, eu cheguei em casa, meu filho tava dando birra. Beleza, não foi a birra do seu filho. Foi o seu dia cheio, então saber separar que o seu filho não tem culpa do seu chefe, não tem culpa do trânsito e saber separar o que você já estava sentindo antes daquele momento de birra, daquele momento de crise e ser apoio emocional para aquela criança naquele momento. Isso acaba se tornando também um desafio para o adulto, né? Porque como eu vou ajudar a criança nesse amadurecimento dela se eu mesmo não tenho esse amadurecimento emocional, então acaba que força também os adultos a se desenvolverem. É isso mesmo? É isso mesmo. É a parte, eu costumo falar para os pais que me procuram que é a parte mais difícil, né? É saber separar o que é seu, o que é da criança, né? O que você... E não criar muita expectativa, né? Sobre o que você espera daquela criança naquele momento, mas sim colocar em prática o que esperar de você. Esperar que você compreenda, esperar que você não grite, porque não adianta pedir para a criança, mas meu filho me bate, tá? E você faz o que com ele? Mas eu dou só uma palmadinha, tá? Crianças são esponjinhas, são espelhos, então se o meu pai grita comigo, eu vou achar que gritar é normal. Se a minha mãe me bate, eu vou achar que bater é normal. Por quê? Pais, mães, responsáveis são as principais figuras de vínculo e é onde a criança se espelha. Então, se o meu pai faz aquilo ali comigo, é normal, então eu vou revidar. Né? Eu vou revidar, vou falar na mesma altura. E não é porque a criança está sendo pirracenta, é porque ela tem aquilo ali, né, como modelo. Como verdade, né? E às vezes os pais até se perdem nesse meio do caminho com os filhos. Entre ter uma postura que é muito rígida, ser muito hierárquico e ser permissivo demais. As pessoas pensam que não, quando eu faço uma educação respeitosa, eu tô sendo muito permissivo com meu filho, tô deixando ele fazer o que ele quer, tô abrindo espaço ali para que ele aja da maneira que ele achar adequada, não estou me posicionando, não tem nada a ver com isso. Né? O pai tem que saber ali ser assertivo na hora de fazer apontamentos, de fazer correções, de fazer combinados com a criança também. Essa que é o meio termo que eles ficam mais perdidos. Eu acho que é a parte mais difícil quando a gente fala de educação respeitosa hoje. É você entender o que é esse meio do caminho. Qual que é esse caminho da assertividade? Um bom caminho já é começar ouvindo aqui o nosso podcast para entender mais o que é isso e aprender, né, meninas? Gente, falando nisso, você sabia que a credencial SESC é um direito de todo trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo com carteira de trabalho assinada? O credenciamento ele é gratuito e garante o acesso à educação básica, aos hotéis SESC e suas hospedagens, passeios e excursões, aos serviços de oftalmologia, odontologia, nutrição, academia, eventos esportivos, atividades recreativas, teatro, programações culturais e tantos outros serviços que o SESC oferece. Para solicitar ou renovar a sua credencial, é só acessar o site sescgo.com.br. Você também pode baixar o aplicativo Sesc Goiás e ter acesso à credencial digital e aos serviços do Sesc Goiás na palma da mão. Gente, criança é criança, né? E às vezes a gente, que é adulto, quer que as crianças se comportem igual a um adulto também. A gente poderia dizer que a educação respeitosa, ela acompanha o desenvolvimento natural, cronológico, fisiológico da criança? Com certeza. E não precisa nem entender muito de desenvolvimento infantil. Mas eu não entendo de desenvolvimento infantil, eu não sei as fases do desenvolvimento. Mas, primeira coisa, choro é um gatilho, né, para muitos adultos. Meu filho chora, meu filho grita. Mas o choro, ele é a estratégia de comunicação primária que nós temos. Nós nascemos chorando e a gente chora ali até a gente aprender a comunicar o que a gente quer, né? Então, não precisa nem ser um expert em desenvolvimento infantil pra gente entender que o choro ali, muitas vezes, ele não é de pirraça, ele vai o quê? Acompanhar a falta de maturidade emocional daquela criança para expressar um sentimento, para expressar o que ela quer, para entender que aquilo ali não é de pirraça. Então, a educação respeitosa é entender que a criança ela vai amadurecendo e não exigir aquilo que nem nós adultos podemos oferecer, né? Muitas vezes um erro de nós adultos é exigir da criança paciência, exigir que fique quieta, exigir concentração, exigir silêncio, coisas que nem nós adultos somos capazes de fazer. Eu sempre convido os adultos a fazer uma reflexão. Se coloca no lugar da criança. Você daria conta de fazer isso?
Não, eu não daria. Então, é sempre um ajuste de expectativas, né? O que esperar de uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 5, de 6, de 7, e por aí vai, a depender da demanda de cada um. E às vezes a criança só está observando e repetindo também o que ela vê, sem passar ali pela linha do cognitivo, para que de fato ela compreenda o que está acontecendo naquela situação, né? É um exemplo muito clássico, assim, que faz a gente refletir sobre essa questão de observar essa etapa de desenvolvimento, que sempre me vem à mente, é a ideia, por exemplo, da criança que está muito pequenininha. Eu vejo muitos pais que às vezes é buscar a criança na escola. A gente está falando de uma criança de 4 aninhos, por exemplo. 3, 4 aninhos. A criança, agora que ela está aprendendo ali a se equilibrar devidamente, a andar, as perninhas ainda são muito curtinhas, o pai vai ali, pega na mão da criança e sai arrastando porque tá com pressa. Porque tem que chegar no trabalho, porque tem os compromissos dele do dia a dia. E claro, isso pra gente que é adulto é muito compreensível. Mas a gente tem que olhar que você tá falando de uma criança de 3, 4 anos de idade. Pra começar, que quando você pega na mão de uma criança, a gente que é adulto, a mãozinha dele já fica assim. Não é a posição mais confortável do mundo, né? Fica pra cima. Fica pra cima. Você já causa um desconforto ali no bracinho, porque tá esticado. Você ficar muito tempo nessa posição não é confortável para ninguém. E aí essa criança, ela é quase que arrastada para acompanhar o ritmo que é nosso. Verdade. Né? Então, assim, esse comportamento, essa ação nossa como adulto, ela já não tá respeitando aquela etapa de desenvolvimento da criança. Porque ele ainda não tem a velocidade suficiente para correr com você, para te acompanhar. A gente que tem que se organizar em relação à nossa vida, pra sair aos mais nossos cedo, horários, né? E não sair arrastando a criança sai arrastando a mochila, e sai arrastando o cachorro e por aí vai, né? Esse não é o movimento adequado. Então, assim, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que observar esses aspectos. Como é que tá a nossa rotina? Como é que eu tô adaptando a minha realidade à etapa que meu filho tá vivendo agora? E a gente sabe que as crianças, elas são muito atacadas, né? Então, se essa criança, as crianças, elas são rotuladas, elas são desmerecidas, isso tudo quando elas quebram alguma regra que, no nosso ponto de vista, tem que ser seguido. Um exemplo claro disso é, por exemplo, se a criança bate num coleguinha, a gente já vira para a criança e fala, nossa, isso é muito feio, não pode fazer isso é muito feio, isso é coisa de gente feia, nossa, essa criança está muito violenta, nossa, que criança agressiva. Sendo que, na verdade, o que a gente tem que olhar com mais cuidado é o comportamento da criança, né? E aí, qual que é a melhor forma de direcionar esses comportamentos quando isso acontece? Quando a criança quebra uma regra? Na verdade, é entender, né, o antecedente daquilo ali. Qual foi, o que é que levou a criança a quebrar aquela regra? E a primeira coisa também é entender, né, a gente... Adulto, a gente tem regra para tudo, né? A gente tem que parar o carro no sinal vermelho, a gente tem que pagar imposto no dia tal. Então, a primeira coisa que eu costumo falar em relação a essa questão de regras é diminuir as regras e a gente vai diminuir essa questão de reclamação do comportamento. Porque quando a gente cresce, a gente já tem que lidar com tanta regra, com tanta coisa que não tem como a gente contrapor aquilo ali. Então, por que na infância a gente vai criando regras? Lógico que a gente está falando assim, a não ser de coisa que coloca a integridade física da criança em jogo, algumas coisas, mas dá pra gente ser flexível. Eu falo que ser flexível é um parâmetro que eleva a sua saúde mental lá em cima. Por quê? Não mexe, não coloca, não. E quanto mais a gente fala não, principalmente nas crianças muito pequenas, o cérebro delas não consegue entender a parte do não. Elas vão processar, não mexe, mexo. Não sobe, subo. Ah, mas você é pirracento, tá fazendo. Eu falo, é desobediente. Tô falando pra não subir, tô falando. E ele vai lá e faz isso. Então vamos redirecionar. Viu que tá subindo? Filho, vem cá, me ajuda aqui a fazer uma coisa. Viu que tá mexendo? Nossa, você não vai brincar mais. Nós vamos embora do parquinho agora. Filho, qual seria o último brinquedo que você gostaria de brincar antes de irmos embora? Vamos ver quem chega lá no carro primeiro? Então, tirar essa questão dessas regras muito claras, essas regras muito firmes e colocar essas questões de flexibilidade maior. Mas lógico, isso precisa de uma flexibilidade do adulto primeiro. Então essa mudança precisa vir de dentro, precisa vir de nós para a gente poder enxergar, né, o que essa criança precisa para não ser rotulada. Eu costumo fazer uma analogia assim, que se você vai num mercado, você vai lá comprar um molho de tomate. Você vai preferir ali um molho de tomate orgânico com ingredientes frescos ou se tivesse um molho de tomate com rótulo lá, feitos com tomates reaproveitados de não sei o que lá, que ficou no sol?
Você não vai querer aquilo ali. E a mesma coisa acontece com os rótulos que a gente coloca na criança. Ela vai crescer falando, eu sou desobediente, eu não consigo, nossa, eu não calo a boca, eu não obedeço. E esses rótulos, eles ficam impregnados. Eu já sou horrível mesmo, pra que eu vou melhorar? Pra que eu vou ser bom, né? E eu acho que tem muito a ver também com a questão da comunicação, né? Então a criança, você vira pra ela e fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode. Mas o que eu posso fazer? Então, às vezes, também é uma questão de direcionamento, né? Olha, a criança tá batendo. Fala, olha, bater não é legal. Mas a gente pode pegar na mão, a gente pode abraçar, a gente pode brincar. Seria uma questão de saber se comunicar com a criança também, né? E também saber ouvir a criança, né, Humberta? Que acho que é a condição, acho que é o mais difícil que a gente percebe nos pais, assim. Acontece uma situaçãozinha com a criança, vou usar o exemplo da escola. Brigou com um coleguinha na escola, teve um desentendimento ali. Chega em casa, os pais não querem saber da criança o que aconteceu. A professora falou que você fez isso, já chega com uma série de imposições e vai ficar de castigo e bate, então não é por aí. A comunicação é uma via que é de mão dupla, então assim, você tem, claro, falar com a criança, tem a sua parte ali da responsabilidade maior da comunicação, mas ela também precisa ser ouvida, até para ela aprender a isso, aprender a contar as situações, aprender a manifestar suas emoções através das falas dela, saber dizer o que ela tá sentindo naquela situação ou não. Olha, mamãe, eu tava triste, eu tava com raiva, porque hoje as crianças têm essa dificuldade também de entender as próprias emoções. E a partir disso, a partir dessa compreensão, a gente consegue estabelecer diversos acordos e combinados com elas. Por exemplo, essa condição do acordo e do combinado, ela é muito importante. Não é você dar espaço para a criança decidir o que ela vai fazer, entende? Não é por aí. Você escutar a criança, você não tá dando ali para ela o direito de decidir sobre a situação. Opções, né? Exatamente. Então, assim, você escuta ao lado da criança, trabalha com ela ali a elaboração da realidade e cria opções com ela a partir daquilo ali. É uma situação que é muito diferente de dar o que ela quer, de ser permissivo demais, né? E eu acho que isso é tão forte porque hoje, enquanto mãe, também eu fico me colocando no lugar da criança, coisa que antes eu não tinha essa capacidade. Se alguém virar pra mim e falar assim, você vai vestir essa roupa, e eu não gosto daquela roupa, pra que eu vou vestir essa roupa? Eu não quero, não, mas você vai. Você vai me obrigar a vestir uma roupa que eu não quero? Então por que eu não posso ter opções? Por que eu tenho que fazer isso com a criança também, né? Eu tenho lá meu guarda-roupa cheio de opções. Por que a criança tem que vestir exclusivamente a roupa que eu quero que ela vista? Por que ela já não pode, desde cedo, ter essa autonomia de poder decidir o que ela quer vestir, o que ela quer usar? Mesmo que às vezes aos olhos dos adultos possa parecer brega, que não combina, que não fica bonito, mas é inclusive uma forma de expressão de criatividade, de autonomia, né? Exatamente, e de validar também, né? Porque tem uma outra expressão assim que a criança não tem que querer. Gente, tem que querer. Sabe? Porque se a criança cresce achando que ela não tem que querer, que ela não tem voz, ela vai ser invalidada em diversos outros contextos. Então, se eu não sou validada dentro da minha casa, que deveria ser o ambiente onde eu vou construir ali vínculos para a minha vida toda, vai ser base da minha base emocional, onde é que eu vou ser validada, né? E para construir essa relação de respeito, essa relação de confiança, é muito importante essa validação do que a criança sente, né? Olha, filho, e principalmente, acho que isso nós adultos, às vezes, nós temos esse erro de reconhecer quando a gente erra também, né? Porque quando a gente fala de uma educação respeitosa, não é acertar sempre, né? Lógico que uma vez ou outra, nesses dias muito turbulentos, que a gente teve um dia ruim, às vezes a gente vai gritar, às vezes a gente vai fazer alguma coisa que não foi legal, mas reconhecer, filho, me desculpa, né? A mamãe falou alto com você, isso não foi legal. E os adultos têm essa dificuldade de reconhecer que erraram perante as crianças, justamente porque tem aquela ideia de hierarquia, né? Eu sou pai, eu que mando, se eu gritar tá tudo certo. E não é assim, né? Então é validar o que a criança sente, reconhecer quando a gente erra e distanciar essa ideia de que, uma educação positiva é uma coisa de permissividade. Mas eu vou deixar meu filho fazer tudo que ele quer. Não. Lógico que a gente não está falando que vai deixar a criança pular de um lugar alto, mas afastar esse conceito de que permissividade é uma coisa ruim. Porque não é uma coisa ruim, né? Quantas crianças que são muito criativas aí, que são barradas, crianças talentosas, crianças, uma vez, eu até vi eu morri de rir dessa resposta,
que uma mãe perguntou numa caixinha da Márcia, neurocompatível, mas o meu filho quer sempre o tempo todo cumprimentar as pessoas quando a gente sai na rua e quer falar com todo mundo. Ela falou, gente, deixa o nosso vereador, ele vai ser, talvez você tá barrando aí um potencial, exatamente, sabe? Você tá barrando aí o potencial de uma criança. Então, às vezes, as nossas vontades, o nosso cansaço, as nossas crenças barram muitas coisas das nossas crianças. Então, validar, respeitar, reconhecer que a gente também erra. E não essa educação respeitosa não é acertar sempre, mas é reconhecer, né? E uma coisa é que as nossas crianças também precisam ver como espelho para saber como se modular, não é ter controle o tempo todo, mas é o que a gente faz quando a gente está fora dele. Né? Como as nossas crianças vão ver, como que a gente reage quando a gente está fora desse controle. Isso é muito importante. Falando em controle, descontrole, falta de controle, vamos falar da birra, né, gente? A birra é um pesadelo para os pais. As crianças mais novinhas, elas fazem birra mesmo. Coitado dos pais que acham que o filho não vai fazer birra. E quando a família ela opta por essa educação respeitosa, como que ela deve lidar com esse momento da birra? A birra, na verdade, ela é um episódio que ela envolve ali um descontrole emocional da criança naquele momento, né? Então, eu vou usar um exemplo que é muito clássico, que é o do supermercado. Antes de ir no supermercado, você combinou com seu filho que hoje não era o dia de comprar o chocolate que ele gosta. Chegou lá, ele fez a cena do ano, né? Que a gente sabe que eles fazem, de rolar no chão, de bater os pezinhos, de falar que queria. Quando a gente pensa numa educação respeitosa, o que você vai fazer? Você vai gritar com uma criança que tá passando por uma condição ali que ele não tá tendo controle das emoções dele, isso você só vai mostrar que você também tá descontrolado, né? Que você, como adulto ali, que é o responsável por perdiar aquela situação, não tá conseguindo fazer isso. Então, o que a gente poderia pensar dentro do âmbito da educação respeitosa numa situação dessa? Acolher a criança, primeiramente, porque quando uma criança dá birra, a gente tem que acolhê-la, tá? Ela tem que se acalmar, a gente tem que manejar aquela emoção primeiro, porque aí com raiva, com medo, assustado, a gente não consegue tomar decisões, né, que são apropriadas para nossa vida. Isso vale tanto para o adulto como para a criança. A gente acalma a criança, restabelece com ela o combinado que, olha, a gente não conversou lá em casa que hoje não era o dia de chocolate. Então, por esse motivo, nós não vamos comprar o chocolate aqui no supermercado. A mamãe já tinha te avisado. O que você prefere? Você vai querer ficar aqui sentado no chão, a gente espera você se acalmar, ou a gente pode levantar e pagar nossas compras e passar onde a gente tinha combinado de passar, por exemplo, na casa da vovó, que já era o estabelecido para aquele dia, né? Então, assim, dar opções para a criança entender que, olha, tá tudo bem, a gente já conversou, ficou estabelecido dessa forma, tá? Nós vamos seguir o nosso combinado. Eu sei que você tá nervoso, eu sei que você não tá se sentindo feliz nesse momento, mas a gente precisa resolver essa situação e seguir com a nossa vida daqui em diante. Essas condutas, elas são muito importantes para você validar o sentimento da criança. E para ela entender que tem situações, sim, que são frustrantes, mas a gente tem que aprender a lidar com elas também, né? Não é você ser também permissivo, ir lá e falar, não, tudo bem, mamãe vai comprar seu chocolate. O caminho não é esse. Porque quando você faz isso, o que você está ensinando para a criança? É só ela espernear que ela vai ganhar o que ela quer. Exatamente. E você também se descontrolar emocionalmente, você gritar com uma criança no meio do supermercado, só mostra a nossa incapacidade diante desses acontecimentos, né? Então, acho que o caminho é bem por aí, assim. Essa ideia de dar opções para a criança, de fazer com que ela faça parte do processo de tomada de decisão nas situações que a envolvem, é um processo que é muito importante, está muito ligado nesse conceito de uma educação que é positiva. E entender também que a birra, né, eu costumo falar que a birra é um curto-circuito, né? Então, assim, envolve questões, essa falta de controle emocional ali, principalmente se tratando dos menorzinhos. É uma questão cognitiva mesmo, que ele não tem capacidade para lidar. A birra é uma chuva de estímulos, né? E no curto-circuito, o que você vai fazer? Você vai jogar água, você vai piorar as coisas. E o jogar água seria essa nossa atitude. Para de chorar, para disso, para daquilo, eu não aguento mais o seu choro. Isso só vai piorar. E muito disso também, pegando esse gancho do supermercado, a gente fica muito ligado à aprovação dos outros. Meu Deus, meu filho tá dando todo mundo olhando. No supermercado, meu filho vai dar isso, ou diante da família. Porque muitas vezes o julgamento vem de muitas pessoas. Nossa, mas não educa esse menino. Nossa, mas faz o que quer de você. Nossa. Então, assim, eu falo que é blindar. Né? Quando a gente escolhe esse caminho de educação respeitosa, a gente tem que se blindar. Né? Blindar de pessoas que acham que você está sendo uma mãe
mãe boba, uma mãe Nutella, né? Que o seu filho faz o que quer de você, porque essas opiniões vão vir, né? Entender que aquilo ali é um descontrole emocional, onde a criança ela não tem capacidade de se regular e principalmente ter disponibilidade emocional para aquele momento, né? Então, se isso se choca com o momento em que você não tá com uma disponibilidade emocional adequada, o principal que a criança precisa é de conexão, né? De conexão, de entender, de ser entendida, porque, não, eu vou bater, ela vai calar. Ok, ela vai calar, mas ela calou o sentimento, ela tá entendendo que ela não pode se expressar, ela vai ter medo de se expressar, ela vai ter medo de você em outras situações, e isso vai afastando uma série de coisas. Então, na hora da birra, é conexão e principalmente entender os gatilhos. Quais são os gatilhos que fazem a sua criança dar birra? É sono. Sono é o pioneiro, né? E eu falo, gente, até a gente fica assim meio com raiva quando a gente tá com sono, quando a gente não pode dormir. Imagina a criança que não tem estratégia para lidar com aquilo ali. A gente, no máximo, faz uma cara feia, né? Fica mais calado, e pronto, né? Porque a gente sabe que socialmente uma manifestação ou outra ali não vai ser legal e a criança não sabe daquilo, né? Então, entender e evitar. Por exemplo, se você sabe que seu filho vai pedir o chocolate, que ele não sabe que aquilo ali não pode, se for possível, não leve ao supermercado, né? Mas ele dá birra toda vez. Então, por exemplo, olha, vamos fazer um combinado, vamos fazer uma troca, ou então, sei lá, nesse dia eu posso ceder. Eu falo que muitas vezes a gente escolhe as nossas batalhas, né? Então, assim, a gente escolhe as nossas batalhas e, sei lá, ceder uma vez ou outra, tem muito aquela da flexibilidade também. Lógico que a gente não tá falando de situações muito extremas, mas o principal é conexão, disponibilidade emocional e entender e validar que o que aquela criança tá sentindo ali faz parte de um processo de maturação fisiológica mesmo. A birra é uma manifestação por falta de maturidade, né, de maturidade cognitiva e de maturidade emocional. Meninas, e como que os pais, os educadores, eles podem se preparar para aprender, para praticar essa educação respeitosa? A gente já consegue perceber, assim, com base em tudo que a gente conversou até agora, que é uma função que ela é muito complexa, né? A gente trabalhar a educação de uma forma que seja respeitosa exige muito das famílias, exige muito dos pais, exige muito dos educadores. Não é fácil você olhar para uma situação dessa e já saber o que você vai fazer, como é que você vai lidar com aquilo em todos os momentos. Um ponto que eu sempre bato às vezes quando você chegar numa situação com seu filho que você olha e fala, olha, eu realmente não sei o que fazer agora. Porque isso vai acontecer em diversos momentos. Já acontece. Sim. E assim, se você não sabe o que fazer, não faça naquele momento, né? Olha, depois a gente conversa sobre isso, tá? Vamos marcar pra gente conversar em outro momento. Mamãe vai terminar essa atividade aqui. Depois a gente decide junto como é que a gente vai resolver essa situação. Pense um pouco, reflita um pouco sobre o que aconteceu, né? Troque uma ideia ali com outras figuras do contexto familiar, para você, de fato, chegar a uma decisão do que é melhor naquela situação. Porque a gente não tem que ter uma resposta pronta para tudo. Ainda mais para essa geração de crianças que eles já têm uma resposta pronta para tudo. Se você fala alguma coisa para uma criança, ela chega com 1 milhão de argumentos para você, né? E isso gera muito impacto para os pais, gera muito embate. Mas tá me desrespeitando, tá me respondendo. Então, assim, o primeiro ponto olhe para a situação e entenda. Se você, de fato, naquele momento consegue lidar com aquilo, consegue manejar bem aquela situação com a criança. Se você sentir que você não consegue, que você está muito irritado, está muito nervoso, ou de fato não sabe o que fazer, não tem problema nenhum você tomar uma decisão em outro momento, né? E um outro ponto muito importante também, Humberto, é que assim, a gente hoje precisa se preparar para tudo que a gente vai fazer na vida, né? Educar um filho não é diferente. Então é uma condição que ela exige estudo. Ela exige preparo, ela exige que você pare para entender um pouquinho sobre, o mínimo pelo menos sobre desenvolvimento humano, para você entender qual etapa da vida que seu filho está vivendo ali. Né? Essas informações a gente tem muito fácil hoje na internet. Qualquer jogadinha que você der no Google ali, você consegue encontrar uma série de informações que são importantes. E fazer uma educação, contribuir para uma educação que seja respeitosa, ela também vai por esse caminho. Ela também requer preparo, requer estudo, né, dos educadores, da escola, dos pais. Então, assim, todo esse conjunto tem que estar preparado para lidar com essas condições que envolvem uma educação que é respeitosa. A gente fala muito que, assim, eu escuto muito que, não, nasce uma criança, já nasce uma mãe. E, na verdade, não é bem assim. Né? Não é porque o seu filho tá ali no seu braço que você sabe tudo que você vai fazer com ele dali para frente. A gente vai vivendo, vai aprendendo de acordo com as situações, com as experiências, vai se preparando de acordo com aquilo que vem surgindo, né, de demanda ali no dia a dia. E é assim com tudo na vida. Então, com educar uma criança não é diferente.
E um ajuste de expectativas. Eu acho que esse é uma coisa, assim, ideal, né? Não esperar, ou o que esperar, né? O que esperar ali diante daquela criança, daquela idade? Eu não vou exigir dela além do esperado para a idade dela, né? Eu não vou exigir que ela tenha uma maturidade emocional que não condiz com a idade que ela quer, né? E a escola, ela tem muito ainda um preceito daquela educação muito tradicional, né? Muitas coisas mudaram, a gente evoluiu aí ao longo dos séculos, anos. Hoje a gente tem aí a geração Z, Y, Alfa, né? Muitas gerações, mas o modelo educacional ainda é muito antigo. Assim, lógico que hoje a gente fala de pedagogias mais livres, pedagogia de quintal, nós temos diversos conceitos, mas a gente ainda tem aquele modelo muito tradicional, de que a criança tem que sentar, tem que estudar, tem que ficar ali, e é cada vez mais difícil a gente ter, né, essas crianças que ficam ali o tempo todo, exige um tempo de concentração que não é compatível com a idade, e isso vai vindo dos rótulos de criança que não para quieta, não, é hiperativo. Tem 3 anos, leva seu filho no psicólogo que ele é hiperativo. Gente, vamos ajustar nossas expectativas em relação a essa criança. Colocar modelos não respeitosos de lado, por exemplo, uma coisa que eu abomino, cantinho do pensamento. Gente, por favor, né? Cantinho do pensamento é uma prática que eu às vezes ainda vejo em algumas instituições. Porque vai lá pensar, né? Vai lá pensar, você vai sentar 5 minutos ali pra você pensar. Você é adulto, vamos supor, Humberto, você fez uma coisa que não foi legal. Você brigou com o seu colega aqui do seu trabalho, então você vai sentar ali 5 minutos pra você pensar sobre isso. Você vai pensar? Vou pensar na raiva que eu vou sentir. Exatamente. Você vai pensar em formas de lidar. Você não vai ter estratégias para lidar com aquilo ali. Você vai pensar em formas de sair daquele lugar. Eu vou pensar coisas boas, eu vou pensar coisas ruins. Exatamente. Nossa, exatamente. Nossa, que raiva dessa tia que me colocou aqui. Meu Deus, nossa, eu quero sair. Que raiva do fulano que fez eu ficar aqui. Não gosto dessa escola, eu quero ir embora, eu quero a minha casa, eu quero isso, quero aquilo. Então, redirecionar esses comportamentos, ter essa inteligência para lidar com esses comportamentos e entender, né, que nós somos a parte racional desse relacionamento e isso acontece também na escola. E, Alessa, hoje existem livros, cursos também que ajudam os pais educadores, né? Com certeza, com certeza. Nós temos aí o Cérebro da Criança, temos os livros, recentemente a Márcia lançou o livro da Criação Neurocompatível aí, que traz de uma forma sintetizada no livro anos de estudo e de tudo que ela fala pra gente entender que é ciência. Educação respeitosa não é achismo, é ciência, é respeitar o processo de desenvolvimento humano e todas as outras coisas que aconteceram, vara, palmada, sua, são coisas que fogem da nossa espécie. Né, que fogem do nosso instinto de proteção, do nosso instinto de respeito, né, que acolher é uma coisa completamente normal, você não vai ser fora da regra se você acolher ali sua criança. Tem então, assim, recentemente, tem a Elisama Santos também, que é uma escritora excelente, que fala muito sobre isso. A Maya Angelman, que recentemente lançou também, né, a Calma Educa, a Raiva Não Educa. Então, assim, hoje nós estamos, basta querer, né, basta querer quebrar paradigmas para isso, às vezes procurar uma terapia, que não é fácil, né, não é fácil entender aí. Às vezes a teoria a gente lê, entende, mas na hora de colocar em prática o adulto esbarra ali naquelas questões internas dele. Cognitiva para fazer tudo isso. Exatamente, e muito por uma questão mesmo, assim, de tradições, da forma que foi criado. Então, assim, esse basta querer que eu falo, não é um processo que acontece do dia para a noite, né? Mas basta querer pra gente ter um pontapé inicial e falar, opa, eu vou fazer diferente, né? E persistir, exatamente. Então, assim, beleza, eu apanhei e não morri, meu pai me bateu, mas eu amo ele. Beleza, foi o recurso que ele tinha naquela época. Mas mesmo assim, você lembra do sentimento que você tinha quando você apanhava? Era raiva, era revolta, o que era? Vamos fazer diferente? Né? Eu te convido a fazer diferente, convidar todo mundo que está escutando aí, que de certa forma tá grávida, tá com filho pequeno e ainda não tem esse olhar, vamos convidar todo mundo para começar a fazer diferente a partir de hoje. Nunca é tarde. Nossa, mas eu tenho uma filha adolescente. Ótimo, vamos começar, né? Nossa, não, mas minha filha já é adulta, casada e a gente não... Vamos começar. Nunca é tarde para uma educação respeitosa, sabe? De mamãe
mamãe anda caducando, a gente pode praticar isso aí. Por quê? Porque o amor é sempre o caminho, independente da idade, né? E falando nisso, no Sesc Goiás a criançada tem vez, voz e muito espaço para crescer de sobra, para se desenvolver e aprender muita coisa nova. Durante todo o ano, as nossas unidades oferecem atividades variadas para o público infantil. Tem recreação nas unidades com parque aquático, tem oficinas e cursos culturais, atividades nas bibliotecas, programação cultural com shows e espetáculos e muito mais. Muitas atividades são gratuitas e para as que são pagas, quem tem a credencial Sesc atualizada, o valor é diferenciado. Quer saber mais e colocar a criançada para aproveitar tudo que o Sesc oferece? Acesse o site sescgo.com.br e fique por dentro. Thalita, quero saber de você, a Thalita que trabalha como psicóloga escolar no Sesc Goiás. Talvez o pessoal que está ouvindo a gente não saiba disso, mas o Sesc hoje ele trabalha com a educação básica, né? Você sabe dizer pra gente quantos alunos o Sesc tem hoje? Quais as etapas escolares oferece? Sei. Hoje, Humberta, nós temos educação infantil, tá? É oferecido em 2 unidades aqui em Goiânia, que é lá no Sesc Faisalville, no Sesc Universitário, e tem também em Anápolis, certo? Na educação infantil, nós temos aí em torno de 750 alunos. Temos o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, tá? Se eu contar para você de modo geral, nós temos quase 3.000 alunos hoje pensando no Sesc como um todo. Então, assim, é uma das maiores escolas aqui de Goiânia, né? Nosso quantitativo de alunos está bem grande. E temos também a educação continuada, né? Que é através de cursinhos preparatórios para vestibular também. E na realidade do Sesc, das escolas com esses 3.000 alunos, como que se dá, né, a prática da educação respeitosa nas nossas escolas? A Alessa mencionou uma informação que é muito importante, que é que a educação hoje ainda acontece de modo muito tradicional, né? Então, assim, a gente ainda tem essa cultura de que tem que desenvolver ali questões que são intelectuais, cognitivas, e de fato a criança tem que aprender, sim, matemática, história, geografia, português, isso é pra vida, né? A gente tem que pensar na preparação aí pro vestibular, pra vida, tudo isso. Só que a gente também já entende que o cognitivo e o social e o emocional andam juntos. Então, a gente trabalha com o conceito hoje que é a educação socioemocional. E o Sesc trabalha muito em cima disso. A nossa atuação é muito voltada para desenvolver essa criança como um todo. Hoje, nas nossas unidades, nós focamos muito em trabalhar a ideia de protagonismo. Então, desde a educação infantil, as crianças já são ali, a gente trabalha uma ideia de escuta dessa criança, em fornecer uma escuta para a criança, tá? Não desqualificar os sentimentos dela, que pra gente também é muito importante. De incluir a criança nos processos de tomada de decisão sempre que é possível. Porque a escola, querendo ou não, ela é uma instituição que ela precisa ter regras, né? São quase 3.000 alunos. Se a gente não tem isso muito bem instalado, a gente perde o controle de tudo isso. Então, eles chegam para um ambiente que tem regras, que tem combinados, que todo mundo tem que usar a mesma roupinha, porque tem que usar o uniforme, que tem horário de lanchar, que tem horário de brincar. E nesse primeiro momento, para eles é muito complicado, né? Chegar e receber tudo isso de informação. Porque eu quero brincar agora e não tá na hora de brincar. Então, assim, essa ideia da educação respeitosa, ela é muito válida também na educação, porque a gente já começa a trabalhar isso com a criança ali naquele contexto, né? Tem crianças que vêm de lares que são mais permissivos, então, às vezes, quando chega na escola, a gente tem que ter um manejo um pouco maior. E claro, a gente não pode deixar de levar em consideração, é um ambiente que é coletivo, o trabalho é coletivo, mas a gente tem sempre que olhar para a individualidade de cada criança. Cada um tem a sua especificidade, a sua necessidade, que é muito específica, que vem de um contexto X, que vem de um contexto Y, e a escola tem que estar preparada para lidar com tudo isso, para receber tudo isso, né? E fornecer uma educação de qualidade para todas essas crianças que a gente recebe ali. Alessa, uma criança que recebe uma educação respeitosa é um adulto? Incrível. Com certeza. Vai estar aí emocionalmente mais forte, mais preparado, né? Vou ter que frustrar meu filho agora porque lá fora o mundo vai frustrar. Não, né? O mundo vai frustrar, infelizmente. Isso a gente não vai poder blindar. Mas quando a gente oferece uma educação respeitosa, a gente tem um adulto emocionalmente mais forte para lidar com essas frustrações que ao longo da vida são inevitáveis. Thalita, uma criança que recebe uma educação respeitosa é um adulto? É um adulto seguro. Seguro no processo de tomada de decisão, seguro em lidar com as condições ali que envolvem o dia a dia, né, com as contingências da vida. Eu acho que a educação respeitosa, ela traz essa segurança pra gente. Meninas, já partindo aqui então pro final do nosso bate-papo, eu quero propor um desafio para vocês. Queria que vocês trouxessem pra gente uma expressão, uma palavra que vocês gostam, que vocês usam no dia a dia de vocês e por que vocês gostam. Eu acho que compreensão,
né? Primeiro de mim e depois do outro, né? Do outro, da minha... Isso ficou muito mais claro depois da minha filha, né? Que a gente vive muito no automático, né? Então, opa, peraí, deixa eu me sentir, deixa eu compreender o que eu tô sentindo para eu poder oferecer aquilo ali para ela. Lógico que na prática, na hora do vamos ver, nem sempre é fácil, né? Mas quando eu tenho essa ideia de compreender, opa, parar, sentir, esse conceito de compreensão, quando a gente compreende a fundo o que é isso, a gente tem mais recursos ali para a vida. Então, deixa eu compreender a mim, ao outro, ao tudo que está acontecendo ao meu redor para eu poder ter recurso ali para oferecer o que aquele momento precisa de mim. Você, Thalita? Eu vou trazer comunicação, que eu acho que também está muito ligada à ideia da compreensão, que ela já trabalhou muito bem, né? Quando a gente se comunica com o outro, a gente estabelece ali regras que são muito claras, condições que são muito claras para os dois lados, as coisas tendem a fluir com mais facilidade no dia a dia. E é isso que a gente precisa, né? A vida já é tão sempre conturbada, cheia de responsabilidades. A gente precisa, às vezes, que as coisas estejam bem claras e bem nítidas para todos os lados. Meninas, nosso bate-papo tá terminando, uma pena, tanta coisa boa para discutir, né? Esse assunto, se deixar... Eu ficaria aqui o dia inteiro. dia inteiro conversando, mas é isso aí. Eu acho que aqui, saindo daqui, quem tá nos ouvindo pode criar uma extensão aí, lendo um livro, procurando informações a mais sobre esse assunto para se desenvolver, até a própria terapia, né? Para aprender a lidar consigo mesmo e com as nossas crianças. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Alessa, muito obrigada por ter aceitado nosso convite, por estar aqui hoje. Você colaborou muito com o nosso bate-papo. Imagina, fiquei muito grata e muito honrada, porque falar disso, eu acho que, assim, educação respeitosa, disciplina positiva, criação neurocompatível é uma coisa que não deve ter fronteiras. Então, eu fico muito feliz de ver que isso está ganhando espaço, né? Porque antes era um tabu falar de respeitar crianças. Então, quando eu vejo que esse assunto está ganhando espaço, eu fico muitíssimo feliz. Que coisa boa. E o pessoal que está nos acompanhando pelo Spotify, pelo YouTube, se quiser falar com você, tirar alguma dúvida, como que essa pessoa pode te encontrar? Eu tô sempre lá no Instagram, né? Meu Instagram é PSI Alessa Venturini. E lá nas redes sociais vocês conseguem o meu contato. Meu consultório é aqui em Goiânia, ali no setor Bueno, pertinho do Goiânia Shopping, para quem é aqui de Goiânia. Mas eu tô sempre lá nas redes sociais, faço orientação parental online, né? Para quem tá, eu tô no Brasil, sou do Brasil, tô de fora. A gente faz. Educação parental é o quê? A sessão de orientação parental são sessões que eu não atendo a criança, mas eu atendo a família que traz aquela demanda, por exemplo, isso. Então, a gente vê formas melhor de lidar com aquela demanda que está acontecendo ali. Então, é atender a família sem atender a criança, mas, claro, visando o bem-estar como um todo ali, com foco nas emoções da criança. Bacana. Thalita, muito obrigada por aceitar nosso convite. Sua contribuição foi muito boa aqui para o nosso episódio de hoje. Imagina, eu que agradeço a possibilidade de vir aqui compartilhar um pouquinho com vocês. E o pessoal que quiser falar com você, tirar alguma dúvida, onde que te encontra? Pode me encontrar também no Instagram. É @Thalita com TH, Martins com 2 As. Tem uma complexidade aí nesse IG, né? Mas dá para vocês me encontrarem por lá. Qualquer dúvida, estou à disposição também, tá? Como eu estou no SESC também, os pais de alunos que são nossos, qualquer condição que eles queiram conversar, bater um papo, estou disponível também nas nossas unidades. É isso aí, meninos. Muito obrigada. O nosso bate-papo de hoje foi muito rico, muito mesmo enriquecedor. Eu aprendi muito. E você? Aprendeu muito aqui com a gente? Quero saber sua opinião. Então já sabe, segue o nosso podcast. Você que nos acompanha aí pelo Spotify, pelas demais plataformas de streaming, segue o Falando Nisso. Você que nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal, ativa as notificações e coloca a sua opinião aí nos comentários. Você gostou do tema de hoje? Você já pratica uma educação respeitosa? Qual que é o maior desafio para você em relação a esse tema? Gente, foi muito bacana o nosso bate-papo. Eu espero que tenha feito sentido para você, que tenha trazido para você novas informações, uma nova visão de mundo. E já sabe, compartilhe esse episódio com os papais e mamães que você conhece, com os professores, educadores, todo mundo que tem uma criança em casa, que lida com criança, porque afinal a gente quer muito que a educação respeitosa seja uma realidade na vida das famílias, para que nós possamos ter adultos muito melhores, muito mais saudáveis mentalmente e fisicamente também, claro. A gente se vê no próximo episódio. Continue com a gente. Até lá. Falando nisso.